Bom dia, 2 Reis capítulo 2, o arrebatamento de Elias. Este capítulo é um dos mais interessantes e comentados da Bíblia, depois da travessia do Mar Vermelho, das águas que saíram da rocha, da conquista das muralhas de Jericó, e esse, que é uma prefiguração do arrebatamento da igreja. Elias e Eliseu estavam em Gilgal, antes de Elias ter sido arrebatado aos céus. Gilgal significa remover, mudar de lugar, afastar. Em Josué 5:9, Deus disse: "Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito." Por isso o nome daquele lugar foi Gilgal. Sair de Gilgal significa deixar o Egito para sempre. E Elias diz a Eliseu para ficar ali, porque ele tinha que ir a Betel. Mas Eliseu diz que de maneira nenhuma ficaria, e iria com ele por onde ele fosse. E foi. Havia em Betel alguns profetas que perguntavam a Eliseu se ele já sabia que Elias seria tomado por Deus. E ele diz que sim, que ele sabia. Betel significa casa de Deus, lugar de oração, lugar de revelação. O que indica que ninguém será arrebatado sem antes ter estado nesse lugar, no lugar de oração. Novamente Elias insiste para Eliseu ficar ali, mas Eliseu se recusa e diz que não se apartaria dele. Elias então vai para Jericó, que significa lugar de batalha, de guerra, de enfrentamento, apontando também para as lutas que teremos antes de sermos elevados com o Senhor nas alturas. Elias diz para Eliseu ficar ali também, mas ele não concorda. E ali havia também mais profetas que sabiam que Elias seria arrebatado. Novamente perguntam a Eliseu se ele já sabia. Ele lhes diz: "Sei sim, podem ficar em paz", e recusa-se a apartar-se de Elias. Ambos foram até o Jordão, onde outro grupo de profetas se pôs ao longe e observavam. Porém, Eliseu não se apartava dele. O Jordão representa o lugar do arrependimento, mais uma condição para o arrebatamento. Elias tomou seu manto, enrolou-o, feriu as águas e elas se dividiram, de cá para lá, como aconteceu no Mar Vermelho, e os dois passaram em terra seca. Então Elias pergunta a Eliseu o que deveria fazer por ele. E este ousadamente lhe pede a porção dobrada do espírito que estava sobre ele. E Elias disse: "Dura coisa pediste. Se você me vir quando eu for tomado, assim se fará contigo. Mas se não, não se sucederá." E quando seguiam adiante, eis que uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, passou por eles e os separou. E Eliseu viu Elias subir num redemoinho de vento para o céu. E ele bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros." Essa expressão usada por Eliseu e que foi repetida por ocasião de sua morte, revela que o valor dos homens de Deus, operadores de milagres, era mais do que apenas moral ou didática. Eles eram canais de verdadeiro poder. Poder esse que será usado miraculosamente por Eliseu nas guerras contra a Síria. O fogo é um dos sinais do Espírito Santo, o que demonstra que fora o próprio Deus que passara por eles. Eliseu rasgou suas vestes e pegou o manto de Elias, que ficara junto ao rio, e com ele feriu as águas que novamente se separaram, e Eliseu atravessou, demonstrando que o poder de Elias estava agora sobre ele. E os filhos dos profetas que viram aquilo acontecer, reconheceram que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, e chegando-se até ele, prostraram-se ao chão. Eles sugerem a Eliseu que 50 homens fossem procurar o servo Elias, mas ele lhes disse que não fossem. Eles o pressionaram muito, e ele concordou. Foram, procuraram por 3 dias e voltaram sem encontrar Elias. E Eliseu lhes disse: "Eu não falei para vocês não irem?" E aqueles homens reclamam com Eliseu
que a água daquele lugar era imprestável para se beber. Eliseu então lhes diz para trazerem a ele um cântaro com sal, e na fonte das águas derramou ali o cântaro, e as águas foram curadas. E quando ele subia dali até Betel, alguns homens pré-adolescentes, que a Bíblia chama de crianças, zombam dele dizendo: sobe cabeça raspada, sobe cabeça raspada. Ele se virou e os amaldiçoou em nome do Senhor, e do bosque vieram 2 ursas, que mataram aquelas 42 crianças. Naquele contexto, no qual o destino da nação dependia de sua prontidão para reconhecer Deus e um homem de Deus, que tinha substituído um rei apóstata, é compreensível que uma grave penalidade viesse sobre aqueles que zombavam de um servo escolhido por Deus. E dali, Eliseu partiu para o Monte Carmelo, e de lá retornou a Samaria. O grande diferencial de Eliseu e os demais profetas é que, enquanto os outros seguiam Elias de longe, Eliseu grudava nele por onde quer que fosse. Se você deseja realmente crescimento espiritual e a mesma unção de homens valorosos do Senhor, fique o mais próximo que puder deles, para que a unção do Senhor que está sobre eles possa estar sobre você também. A melhor escolha é sempre estar por perto do povo de Deus e daqueles a quem Ele escolhe, e manter-se longe do povo que não quer caminhar nos caminhos do Senhor. Quer ser arrebatado como Eliseu? Então saia de Gilgal, o lugar do opróbrio. Vá para Betel, a casa de oração. Passe por Jericó, o lugar de enfrentamento e de lutas. Batize-se no Jordão, que significa arrependimento. E então, tenha os olhos sempre voltados para o alto, para que nenhum descuido o distraia e te impeça de subir. A palavra diz em 1 Coríntios 15:51, que será num momento, num abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque ela vai soar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, recebendo um corpo imortal, e estaremos para sempre com o Senhor. Você crê em tudo isso? Ou anda zombando das coisas de Deus e daquilo que Ele determinou em sua santa palavra? Se está zombando, fica aqui a dica. Cuidado com as ursas, meninos. Amém a todos os que vivem e morrem por esta palavra. Amém? Nos encontramos na Nova Jerusalém. Até lá, aguente firme. A peleja é grande, mas a vitória é certa. Um abraço.